Olá pessoal, vamos dar início à aula número 7. Tema da aula de hoje, climatologia clássica, variabilidade climática. Então, começando aqui pelo nosso diagrama, da disciplina. Então, já vimos nas aulas anteriores aqui como que o clima funciona, né? Na aula de hoje, consideraremos dados obtidos em estações climatológicas, ok? E levaremos em conta a escala temporal, aqui de passado, passado recente e passado remoto, tá? No caso de passado remoto, veremos algumas medições indiretas, né? Para reproduzir, tentar aí recuperar, né, as condições climáticas num passado em que mesmo não existiam as estações climatológicas, tá ok? Isso a gente vai ver no final da aula. Então, a abordagem de hoje é de variabilidade climática, ok? E por isso que a gente vai estar vendo o passado nessas diferentes escalas aqui. Então, revisão das aulas anteriores, né? O clima começando, né, sempre aqui com o Sol, né, o que provoca a movimentação da atmosfera, né? Vimos como observar a atmosfera então por meio de sensoramento remoto. Vimos também os elementos climáticos, né, como resultantes, né, da relação entre os fatores de gênese, né, aqui definidos em escala da circulação geral e global, também seguida pela questão das massas de ar e também a questão dos fatores modificadores das condições iniciais do clima, tá ok? Então a relação entre esses dois geram aí os elementos climáticos em determinado ponto da Terra. E na última aula vimos, né, sobre climatologia dinâmica, falamos um pouquinho já então de climatologia clássica, principalmente em relação às normais e os climogramas. Vamos retomar um pouquinho desses conceitos na aula de hoje. Começaremos a aula falando das escalas temporais, tá ok? Tipos e classificações de climas, zonas climáticas, né? As principais veremos aqui durante essa aula. Faremos uma comparação, né, das classificações com os climogramas, né, e classificações em massas de ar. E vamos encerrar com a questão dos paleoclimas, né, que são os climas muito antigos, né, como que o clima é reconstruído no passado, né, e só uma introdução dessas variações paleoclimáticas aqui, que na verdade é parte de mudanças climáticas, né? A gente vai ter uma aula específica que é a próxima aula falando sobre isso. Então a gente termina a aula só apresentando dois gráficos aqui, né, já para fazer o link com a próxima aula. Então, escalas, né? Escalas temporais, né? Escala geológica, então, ela o que? Ela é foco, né, da paleoclimatologia, tá? Então, ela vai contemplar épocas aí que variam desde a época da origem da Terra, né? Então, de bilhões de anos atrás, até mais ou menos a época aí de milhares a milhões de anos atrás, tá ok? Então, nessas escalas aqui, são feitas o quê? Reconstruções do clima, tá? O homem, às vezes, nem mesmo existia nesse período aqui, né? Não tinha, ele nem observava o clima. Então, por meio de reconstruções e de testemunhos, né, que consegue-se chegar a uma estimativa de como era o clima no passado bastante distante, ok? A escala histórica aí já contempla então a época, né, dos registros históricos, né, desde que o homem começou a registrar as condições aí do tempo e do clima, tá? Mais ou menos vai remontar até a época aí de 500 anos de Cristo, tá ok? E por fim, a escala contemporânea ou recente estaria relacionadas às tecnologias modernas, né? Sejam elas então por meio de instrumentos analógicos que a gente já viu na aula, né? Principalmente como colocar aí o termômetro no caso da temperatura, ou também a questão dos satélites que é mais recente ainda, né? Uma invenção aí que não tem nem 100 anos, tá ok? Então a questão da escala contemporânea, né, costuma-se dizer que ela teve início então em 1600 depois de Cristo, tá? Então foi mais ou menos a época em onde foram inventados os primeiros instrumentos utilizados nas estações climatológicas convencionais, tá? O termômetro, o parômetro remonta mais ou menos a essa época aqui, tá ok? Então a escala geológica nesse outro gráfico aqui que a gente vai ver em detalhe,
na aula de mudanças climáticas. Então vai remontar desde a idade da Terra, tá? Alguns ciclos geológicos aqui relacionados algumas movimentações que a gente já viu, os ciclos orbitais, né, os ciclos de Milankovitch, tá ok? E aqui na escala até a escala milenar, tá? A escala histórica, lógico, vai contemplar desde a época aí de 500 anos de Cristo, né? Então, uns 2.500 anos, né, de história até os momentos atuais, e a escala contemporânea aí considerando o ciclo, né, a escala decadal até, né, os momentos, né, as escalas instantâneas, né, de horas, dias e até minutos. Então vamos lá, tipos e classificações de climas. Então, como que começou essa história, né, de definir climas na Terra? A primeira, né, classificação climática é atribuída aqui a esse filósofo, Parmênides. Então, olha lá, século V a.C., né, 2.500 anos atrás, tá? Então, naquela época, esse daqui é só um desenho, né, da ideia e da concepção que eles tinham na época. Aqui está falando, né, as zonas climáticas segundo então a concepção de Parmênides, tá? Então ele classificou em 5 regiões climáticas, tá? Uma primeira região aqui que ele chamou de zona tórrida, né, que era uma região muito quente, e eles acreditavam na época que era inabitável de tão quente que era, tá ok? Eles achavam que aqui não tinha como ser humano viver. Era essa a ideia deles, tá ok? Tinha a zona temperada, que essa região sim, era para eles acreditavam que essa era a região habitável, onde eles moravam, tá ok? E tinha uma região também frígida ou muito fria, tá ok? Que também era inabitável, que era, né? Corresponde à região dos polos, tá? Claro que são 5 regiões, né? Na época eles só pensaram em meio hemisfério, tá? Mas existiria essa correspondência aqui, né? De duas zonas temperadas, tá? E 2 zonas frígidas, tá? Ou frias, no caso, tá? Então, qual que é a correspondência hoje, né? Então, sabemos que aqui é a região equatorial, que realmente é a região mais quente, né? E as regiões aqui polares, né, são as regiões mais frias. E existem as zonas aqui intermediárias, que, né, tem os climas mais amenos, tá? Mas essa foi a primeira, né, classificação elaborada, então já muito antiga, tá ok? E ela existe uma correspondência justamente, né, com essas divisões que a gente já conhece hoje, né? Zona tropical, tá ok? Então tá aqui na região equatorial do Equador. Tem a zona ou intertropical, né, que está entre os trópicos, tá ok? Que são essas regiões aqui, tá? Tem as zonas temperadas, tá ok? Que estão entre aqui o trópico, né? Os trópicos e os círculos polares, tá ok? Que são essas regiões aqui, tá? E por fim tem as zonas polares, tá? A norte e a sul, tá? Então a concepção inicial se aproxima bastante dessa primeira divisão aqui, né? Que existe ainda hoje, né? Claro que a gente consegue avançar, né? E dentro dessa concepção aqui a gente sabe que tem diferentes tipos de climas. A Terra não se restringe somente a 3 tipos de climas. Por exemplo, clima polar, temperado e tropical ou intertropical. Tá? Dentro dessas zonas existem alguns climas principais. Né? Por exemplo, na zona tropical ou intertropical, que é essa daqui. Ó, tá? Que tipo de clima vai ter aqui? Então vai ter um tipo, né, o clima equatorial, vai ter o clima tropical, tá ok? Nas zonas temperadas já existe uma variação maior de climas nessa região, tá? Que é essa região aqui, ó, tá ok? Essa região aqui no hemisfério norte com seu correspondente no hemisfério sul, tá? Então dentro dessa região, dessas latitudes aqui de 23 a 66 graus de latitude, tem os climas mediterrâneo, tá ok? Que tá aqui. O clima desértico, que está nessa faixa aqui, onde se concentram os maiores desertos, né, do mundo, tá? Clima continental, tá ok? Onde tem a superfície, né, terrestre, tá ok? Continental. E o clima oceânico, tá? E as zonas polares, né, vai ter só o clima polar, tá ok? Então a gente vai considerar agora as classificações climáticas, né, considerando aqui a escala contemporânea, tá ok?
utilizando aí então dados obtidos em estações climatológicas e meteorológicas, ok? Então essas classificações são baseadas na distribuição, né, de algumas variáveis, né, ou de elementos do clima aí ao longo, né, dos últimos, né, das últimas décadas, né, ou no máximo, né, até o último século, tá ok? Então só para a gente ter uma noção, são mais de 200 classificações disponíveis, tá, pessoal? E os parâmetros principais utilizados estão relacionados então à temperatura, à precipitação e entra aqui uma componente aqui, então esses aqui são elementos do clima, né? E esse aqui é um fator modificador, tá? Então a vegetação também acaba sendo um indicador de tipo de clima, tá? Porque clima e, né, o tipo de bioma associado, eles estão muito relacionados, tá ok? Um altera, né, o outro e vice-versa, tá ok? Então a vegetação acaba sendo aí né, um grande parâmetro, né, utilizado aí para as classificações climáticas, tá? Então a primeira categoria de classificação climática é essa analítica aqui. Ela vai considerar o quê? O estado médio e estático do clima, tá? Então ele considera, no caso, a concepção do clima na visão da climatologia clássica, tá? Então a gente viu na aula anterior, né, a diferença entre a clássica, a climatologia clássica e a dinâmica ou geográfica, tá? Então aqui tem alguns principais, né, autores, né, dessa abordagem aqui, dessa categoria, né, das classificações analíticas, tá ok? Vejam aqui desde 1879, tá? E vamos hoje, né, na aula de hoje, vamos ver, né, essas classificações que são as mais conhecidas, tá ok? Então destacando elas aqui. E temos também as classificações aí na categoria, né, genéticas, ou seja, né, elas estão relacionadas com a gênese, né, do clima, ou seja, a origem das massas de ar, seus movimentos e os processos, né, relacionados às frentes, né? Então são esses os principais autores, né, que utilizam dessa categoria aqui de classificação. E hoje veremos essa que é a mais conhecida dessa categoria, tá ok? Então vamos ver hoje esses três tipos de classificações do clima. Então começando pela de Köppen, tá ok? Esse aqui é um autor que veio posterior a ele, tá? Que contribuiu. Então são vários anos de publicações e atualizações, tá ok? A primeira classificação veio em 1918 e nessa época ela foi considerada então a primeira classificação climática, né, representativa para o globo todo, tá? E ela é a mais utilizada no Brasil e no mundo desde então. Ela considera 24 tipos climáticos, tá? E a elaboração dela baseou-se, né, na temperatura e na precipitação, tá? Então ela começa como? Ela consiste então, ela vai classificar nos 24 tipos, ela vai ter 3 letras, tá? Essa é a classificação dele, é do Köppen, tá? Começa então pelos grupos climáticos, a primeira letra dessa classificação, tá? Então tem aqui clima tropical, clima temperado, clima frio e clima polar, tá? E aqui tem a descrição de cada uma, tá? Tá aqui, mas ó, ninguém precisa decorar isso daqui, tá ok, pessoal? Isso daqui é só por uma questão aí de, né, saber como que, né, se enquadra cada uma desses grupos, tá ok? A segunda letra vai estar relacionada então com a distribuição sazonal da precipitação, tá? Então tem as letras aqui, F, M, W, S e W maiúsculo, tá? Que vai falar aqui em relação às chuvas, né? Se tem estação seca, né? De verão ou de inverno, tá? Então, para cada uma desses grupos aqui, ó, são possíveis essas segundas, né? Esses segundos tipos de clima, tá? Que estão definidos aqui por essas letras aqui. E por fim, a terceira letra, né? Que seriam subtipos, né? São características adicionais de temperatura, A, B, C, D e H. Tá? Então vai falar aqui, A vai falar de verão quente, tá? O D vai falar de inverno muito frio, tá? E aqui fala, né, os valores que ele utiliza, né, para esses diferentes subtipos, tá? Por fim, então, chega nesse resultado aqui, né? As três letras combinadas, né? Então tem os grupos aqui, tá ok? E dentro de cada grupo tem
os tipos de climas. Tá? Por exemplo, clima tropical chuvoso. Tem o clima tropical chuvoso de floresta, tem o clima de savana e tem o clima tropical de monção. Tá? Por exemplo, o clima extremo aqui, ó, clima polar, tem a tundra e tem a neve e gelo perpétuos. Tá? E para cada um dos grupos, né, vão ter os tipos e subtipos. Tá? Totalizando aí os 24 tipos. Né? Então aqui tem a distribuição global. Tá? Ó, vejam todas aquelas, né, tipos, os 24 tipos possíveis, tá? E toda a distribuição aqui global, tá? Vamos dar destaque aqui para a América do Sul, justamente para a gente entender um pouquinho como que está, por exemplo, né, a classificação em relação aqui ao Brasil, tá ok? Para a nossa área aqui de interesse, tá? Coloquei aqui os biomas só para a gente, né, fazer uma breve, né, assim, comparação da correspondência entre as divisões, entre os diferentes, né, perfis aí de vegetação, tá, com relação aos diferentes climas que, né, tem aqui distribuídos no território brasileiro. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa região aqui, esse azul mais, né, escuro, que é esse AF. Isso daqui então é classificado como clima tropical chuvoso de floresta, essa região. Já esse é um azul, né, de tom médio, AM, clima tropical de monção, nessa região. Esse azul mais clarinho aqui, ele vai ser o AW, então, ó, clima de savana, né, que é justamente a região que corresponde aqui ao cerrado, né. Então, o cerrado vamos falar, como se fosse um equivalente à savana, né, a classificação de savana, tá, que pega essa grande parte aqui do Brasil central, tá. A parte aqui do Nordeste, tá, em laranja, BSH. BSH, clima quente de estepe, tá? Então aqui é a nossa caatinga, tá ok? E já nessa região aqui bem vermelhinho vai ter aqui o BWH, que corresponde a clima quente de deserto. Então esse miolinho aqui, né, é considerado então como equivalente a um clima de deserto, tá? Vindo aqui para a parte sul e sudeste temos o que? Nesse verdezinho aqui corresponde a esse daqui, tá? CWB. CWB, chuva de verão, verão moderadamente quente. Essa região aqui, né, pegando aqui Minas Gerais, um pouquinho do estado de São Paulo. Esse verdinho claro aqui é o CWA. CWA, chuva de verão, verão quente. Tá? Então essa região aqui. E por fim, a região aqui sul do Brasil, teremos dois, numa areazinha pequenininha aqui, que é esse verde aqui, CFW. Úmido em todas as estações, verão moderadamente quente. E nessa outra tonalidade de verde, teremos essa CFA, que é úmido em todas as estações, verão quente. Então vejam, claro, aqueles climas que estão no mesmo grupo, eles possuem, né, uma boa similaridade. Tá? Então esses aqui possuem, né, são climas temperados, chuvosos, moderadamente quentes. Né? Em tom aqui de azul, são os climas tropicais chuvosos, são justamente essa região que chove mais, tá? E essa região aqui são climas secos, tá? E faz, né, existe uma correspondência grande aqui, né, com os grandes biomas no Brasil. Então aqui mais uma, né, seria uma adaptação aí do modelo de Köppen, tá? Então aqui ele vai falar que essa região aqui é sempre úmida. Essa aqui tem uma curta estação seca. Aqui ele chama de uma área de inverno seco, tá? Essa região de semiárido, tá? Essa região aqui de quente e inverno seco, mais verão quente, tá ok? E essa região aqui de sempre úmido, verão morno, tá? Então uma outra classificação aí baseada na de Köppen. A segunda classificação que a gente vai ver hoje aqui é essa de Thornthwaite, tá? Esse é o nome do autor, então que em 1948 ele pensou numa classificação um pouquinho diferente, no caso ela é aplicada mais à agricultura, ecologia, economia dos recursos hídricos. Ela então considera então 120 combinações de tipos climáticos, sendo que em mapa, né, chegaram a representar 36. Tá? Porque 120 cores seria assim, impossível de a gente entender, identificar, né, os principais grupos climáticos. Tá? Então ele considerou aqui outros parâmetros, tá, pessoal, que são mais aplicados à questão aí da agricultura, por exemplo.
né, o nível de umidade, a eficiência térmica aí que está relacionado à evapotranspiração potencial, e isso tem, né, alta aí correlação com, né, o tipo de vegetação e a retenção de umidade no solo, tá? Que isso foi incluído aí na revisão de 55 junto com esse outro autor aqui, tá ok? Então, isso aqui é o mapa da distribuição do grau de umidade, né? O que chama atenção aqui, essa região em vermelho, regiões muito áridas, tá ok? Enquanto que para os tons mais de azul, aqui a gente ir para o verde, são regiões mais úmidas, tá ok? Então, a região da Amazônia aqui, vamos dar um zoom, tá? Para enxergar melhor. Então, a região aqui da Amazônia é uma região mais úmida, tá ok? Aqui também é uma região, né, sujeita ao clima de monções, né, recebe bastante umidade, tá? Pacífico também, né, uma região que tem bastante umidade. Temos aqui também o mapa da eficiência térmica, tá? Então tem várias classificações aqui, os valores, tá, pessoal? De caráter assim, ilustrativo mesmo, tá? Então aqui ele vai definir, vamos dar um zoom aqui. Climas então tórridos, né, que são essas regiões aqui mais região equatorial, né, tropical, tá? Em relação à temperatura, né? Mas também relacionado à evapotranspiração potencial, tá ok? Por exemplo, essa região aqui, né? Ela tem uma floresta amazônica muito grande, né? Então ela tem um alto, para os tons de vermelho e amarelo, tem um alto, né, potencial de evapotranspiração, tá ok? Essa região aqui que a gente viu no slide, aqui é uma região muito árida, tá? Ela é classificada como, né, pouca umidade. Por outro lado, ela foi classificada aqui como elevado potencial de evapotranspiração, né? Mesmo não tendo muita vegetação associada, tá? E as regiões aqui, né, o que se destaca muito aqui, né, as regiões aqui mais ao extremo, né, as latitudes elevadas aqui no hemisfério norte, pegando então aqui Estados Unidos, Canadá, toda a Europa e Rússia, vemos que eles têm, né, baixa, né, esses tons aqui de azul e verde significa baixa evapotranspiração potencial, tá ok? Então, combinando esses dois fatores, chegaram nesse resultado aqui, tá? Da classificação de Thorndike, tá? Então, tem aqui a combinação do tipo de umidade com o tipo, né, do perfil térmico aí dos climas, né, e das regiões. Colocaram também aqui um outro, né, uma outra informação em relação à variabilidade do clima, tá? Relacionado ou à precipitação, ou à temperatura, ou à combinação dos dois, tá ok? Então nessa região aqui, vamos pegar aqui a região que nos interessa. Tons então escuros, né, de verde e de azul representam o que, ó? Mais ou menos essa região, né, que é um clima então de características de umidade, né? Então ó, úmido e molhado, né? Molhado aqui seria um pouco mais que úmido, tá ok? E aqui seria já uma condição de saturado, se chegasse na tonalidade de roxo, tá? São poucas regiões, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Essa região aqui são regiões classificadas como, né, tem roxo, então é região classificada como saturada em termos de umidade. Aqui também é outra área, né? A gente vê aqui no Pacífico, né? As ilhas possuem, né, alto teor de umidade, tá ok? Em termos de temperatura, quanto mais escuros os tons, né, mais quente, né, tá associado a esse clima, tá? Então essa região aqui é uma região quente e úmida, tá? Diferente dessa região aqui, ó, aqui quente e úmido, tá ok? E essa região aqui, ela também é úmida, mas ela é menos quente, tá? Então ela tá nos tons de azul aqui um pouquinho mais claros, tá ok? Agora quando a gente pega na região aqui do Nordeste, a gente vai ter esses tons mais de vermelho e de amarelo, que corresponde aí às condições de clima árido ou semiárido. Então vamos dar um zoom aqui, a gente entende melhor, né, a região justo do Brasil. Lá que eu já tinha falado, tá, pessoal? A região então aqui mais ao norte, a região, né, mais da floresta amazônica, tons escuros significam mais ou menos essa área. Onde tiver aqui tom de roxo corresponde a essa área aqui que é saturado, tá? Então aqui é muita umidade essa região, tá? E
Em relação a tons escuros, está relacionado também a elevadas temperaturas. Essa é uma região de clima quente e úmido. Tá? Quando a gente vem para a região aqui sul e sudeste do Brasil, continua ainda na coloração, né, azul e verde, que corresponde aqui a essa área, tá? Mas já vai estar aqui, ó, o tipo térmico vai estar associado a tons mais claros, que são temperaturas mais baixas. Tá? Então aqui tem umidade, mas as temperaturas não são tão elevadas, tá ok? E a região aqui nordeste do Brasil, né, relacionado a esses tons aqui de vermelho e de marrom, tá? O miolinho aqui em vermelho é a região árida, né, então bastante seca, tá? E temperaturas elevadas. E esses outros tons aqui, né, já mudam um pouquinho, às vezes tem um pouquinho mais de umidade e a temperatura não é tão elevada, tá ok? Então a Caatinga, né, tem aqui correspondência com essa área, Amazônia com essa área, né, Cerrado com essa área e aqui a parte sul e sudeste, Mata Atlântica e Pampa, né, correspondência então com esses climas aqui. Já que a gente vai ver uma classificação climática então do tipo genética, considerando aí os fatores de gênese, que é a de Spraller, tá, de 69. Então ela é relativamente simples e eficaz, tá ok? Ela considera então 14 subtipos, 14 tipos climáticos, com no caso 6 subtipos. Considerou os controles climáticos, né, de massa de ar, né, e os processos aí frontológicos, ou seja, relacionados às frentes, né, e as precipitações, tá? Então, são esses 3 tipos climáticos, tá? Climas das latitudes baixas, controlados pelas massas de ar equatoriais e tropicais. Climas das latitudes médias, controlados pelas, né, massas de ar tropicais e massas de ar polares, tá? E climas de latitudes altas, controlados pelas massas de ar polares, tá ok? Dentro de cada um desses 3 tipos, né, vão ter os subtipos, tá ok? Então essa é a classificação aqui, tá, do globo. Vamos aqui para um zoom, né, do que é a classificação do Spraller para o Brasil, tá? Então vamos começar aqui, ó, pela região, né, amazônica. Vejam que esse é um dos que mais corresponde com a delimitação aqui, né, do bioma, tá? Então nessa região aqui da Amazônia, né, tem o que? Um clima controlado por massas de ar equatoriais e tropicais, justamente ela está aqui, né? Aqui está mais ou menos o Equador, né? Então são as massas que estão nessa região. Então aqui vai ser classificado como clima equatorial úmido de convergência dos alísios, tá ok? Que fica bem próximo lá à zona de convergência, né, intertropical. Tem o clima seguindo aqui pelo clima litorâneo úmido, exposto às massas tropicais marítimas, esse daqui, tá ok? O tropical, clima tropical alternadamente úmido e seco, que é a região aqui do Cerrado, tá? Então vejam aqui. Então o Cerrado ele é muito seco durante a época de inverno e recebe chuva no período de verão, tá? Por isso que é alternadamente aqui, úmido e seco. E tem aqui o clima tropical, tendendo a seco, pela irregularidade da ação das massas de ar, tá? Aqui realmente não... Opa, vou voltar. Aqui não passa muitas massas de ar, tá? E temos aqui, por fim, na região sul e, né, uma porção da sudeste, clima aqui controlado por massas de ar tropicais e polares, né? Então a gente viu, né, que as massas polares, né, chegam aqui pelo sul da América do Sul, né, eventualmente atinge aqui a porção sul do Brasil, tá ok? Então essa é a região onde, né, as massas de ar polar conseguem adentrar, né, aqui pelo interior do Brasil, tá? Então aqui ele é classificado como um clima tropical úmido das costas orientais e subtropicais, dominado largamente por massa tropical marítima, que é essa, né? E, na verdade, ele é dominado pela tropical marítima, que é essa massa tropical atlântica, mas eventualmente ela vai receber uma massa polar, né, vindo dessa direção aqui. Então possui aqui, né, vamos ver algumas outras classificações. Essa classificação é de Spraller, é uma modificação do Conte, né? É na verdade uma modificação de Spraller feita por Conte, tá? Qual que é a diferença, tá? Ele só acrescentou essa outra areazinha aqui,
tá? Vejam, esse daqui é o Strahler original, não tinha nada aqui, e ele fez uma alteração acrescentando essa outra classificação aqui. Essa outra classificação corresponde aqui ao que ele definiu como tropical de altitude, né? Então a altitude determina o clima, tá? Que ele colocou nessa região aqui. Tá, ok? Só uma pequena diferença. Temos aqui a classificação do IBGE, tá? Ela é baseada na de Köppen, tá? Nesse caso, essa classificação do IBGE considera 12 tipos, né? Então ele vai ter aqui as diferentes classificações. Ele vai considerar os climas quentes, os subquentes, os mesotérmicos e o mesotérmico mediano, tá? Então aqui tem os climas que ele colocou de climas zonais. Vamos dar um zoom para a gente ver aqui. Então ele chamou de equatorial essa região, tá? Aqui de tropical, zona equatorial. A parte aqui mais costeira, tropical do Nordeste, né? Tropical Nordeste Oriental. E aqui, tropical Brasil Central, tá? E aqui, temperado, tá? E aqui a gente vê o detalhamento, né, de todos esses tipos aqui, tá ok? Aqui é uma outra classificação do IBGE, agora considerando 23 tipos, tá? Então ela tem um nível de detalhamento maior, tá? Então vamos dar um zoom aqui. Aqui não está dando para ler, mas enfim, aqui ele tem todas essas classificações possíveis, tá? E vocês vejam que aumenta o nível de detalhamento, tá? Então aqui é mais uma classificação, no caso do IBGE. O estado de São Paulo também é uma classificação aqui, uma modificação de Köppen, feita por Setzer, 66, tá? Que ele faz, né? Ele vai dando um maior nível de detalhamento, né? Então, só para a gente ter uma noção. Aqui uma outra classificação de Salve, de 84, tá? Então já segue uma outra. Aqui acho que já considera os principais rios, se eu não me engano, e uma questão também da topografia, tá ok? Então vamos ver o que ele fala aqui. Faixa, aqui nesse azul ele chama de faixa costeira, né? Tem a porção leste do Planalto Atlântico, então essa área aqui, tá? Em verde. Em amarelo ele chama de depressão periférica, Vale do Paraíba, tá ok? Tem o Planalto de Franca, que vai ser essa região. E em vermelho é o Planalto Ocidental, tá ok? São essas duas regiões aqui, tá? Então mais uma classificação aí. Outra classificação baseada em Monteiro, né? É de 73. Lembra um pouquinho da anterior. Aqui tem as, né, legendas, tá ok? Mas não tem as colorações. Mas ele define por grupos aqui, tá, pessoal? Segue também um pouco, né? Aqui é baseado também na questão das massas de ar e das topografias, tá, pessoal? E as calhas dos principais rios aqui, tá? Então, qual a correspondência entre as classificações, né, e os climogramas, né? Vamos pegar esse mapa aqui. Também é baseado em uma das classificações do IBGE, tá? Nesse ponto aqui, ó, de Manaus, a gente vai ter chuva, né, concentrada em boa parte aqui do verão, temperaturas mais ou menos constantes, né, ao longo do ano. Já nessa região aqui, né, então aqui, ó, essa região de sempre úmido, essa região que corresponde, ó, a curta estação seca, tá vendo, ó? Então, curta estação seca relacionada à fase aqui de inverno, tá? E temperatura mais ou menos, né, constante ao longo do ano, tá? Na região aqui do Pantanal, Cuiabá, essa área também ela é bem parecida com essa de Carolina aqui, no Maranhão, tá? Ó, segue mais ou menos o mesmo perfil de precipitação, só em relação à temperatura, né, que tem uma pequena oscilação aqui, esfria um pouquinho mais na época de inverno, né? Porque eventualmente algumas massas de ar, né, tem um ramo, né, de penetração da massa de ar que a gente viu, né, que vem, então recebe influência de massas de ar vindo, né, dessa região aqui, massas de ar polar, tá? Aqui já região, né, da cidade de Pindorama, São Paulo, tá? Corresponde a um clima aí mais ou menos de, ele vai classificar aqui sempre úmido e verão quente, né, de mesotérmico, tá?
Também aqui é uma região com vários tipos de climas, né? Mas ele vai chamar o sempre úmido verão morno, então é parecido, né? Essa zona aqui de interface entre esses dois climas, né? Então, tem um período de verão chuvoso e um período de inverno com pouca precipitação. E já possui uma variação maior, né, da temperatura. Então, os invernos são mais frios, tá? E os verões quentes. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, as precipitações, então ela está classificada também aqui sempre úmido, verão quente, né? Então sempre úmido, ó. Tá vendo? Tem uma pouca variação da precipitação, então uma precipitação mais ou menos constante ao longo do ano todo, mas ela tem alta variabilidade aqui da temperatura ao longo do ano, tá? Então tem um inverno bem frio, tá? E na região aqui de Recife, né, vejam que inverte aqui a questão do inverno e o verão, né? Lá chove mais durante a época do inverno, tá ok? E a temperatura mais ou menos constante ao longo do ano. E por fim aqui, região do Ceará, que é a região mais de clima árido, tá ok? Vejam, né, a época da estação chuvosa tem concentração maior aqui, já na época, né, no período de abril, tá ok? E tem um período, né, pegando quase metade do ano aqui, é um período bastante seco. Temperaturas relativamente constantes ao longo do ano. Tem alguns errinhos aqui, tá, pessoal? Depois teria que consertar nesses slides, tá? Quando a gente vai comparar diferentes climogramas, vejam o seguinte. A gente tem que seguir a mesma escala, né? A escala de temperatura, todos está variando de 10 a 30. Tá vendo? Ó, 10 a 30, 10 a 30, 10 a 30. Tá ok? Agora, a de chuva não está na mesma escala. Então, para a gente comparar, né, climogramas diferentes, a gente tem que usar exatamente a mesma escala. Ó, aqui está de 0 a 250, aqui está de 0 a 300, aqui já está de 0 a 350, tá ok? Ó, cada um tem uma escala diferente. Esse está de 0 a 400, tá? Então, se a gente for comparar, por exemplo, esse climograma, tá, com esse, ó, essa chuva aqui, que é o máximo nessa região do Ceará, ela está a 200 milímetros, tá? Enquanto que, ó, 200 seria mais ou menos aqui, tá? Então a representação aqui, como está com uma escala diferente, ela pode nos enganar, tá? Então de onde eu tirei esses gráficos aqui, né? Só depois que eu percebi que essas escalas estavam, né, diferentes. Tá? Claro, o aspecto geral que a gente conseguiu já perceber, mas quando comparar visualmente um com o outro, tomar cuidado, tá? Qualquer análise que a gente for fazer, a gente tem que ficar atento a isso daí, tá ok? Então aqui a comparação das classificações com os climogramas. Aqui sim, né, todos estão seguindo a mesma escala, tá ok? Então aqui a gente realmente pode comparar os climas do mundo, tá ok? E os seus respectivos climogramas, tá ok? Não vamos entrar aqui, tá, em muito detalhe, mas só fica aí, né? Esse é um dos objetivos do climograma, a gente poder, né, comparar os principais, né, tipos de clima, né, que existe aqui no globo terrestre. Tá ok? Então a gente consegue pegar diferentes cidades, diferentes regiões e comparar mais ou menos como que, né, variam aí a temperatura e a precipitação. Tá ok? Então isso daqui é só para ilustrar esse gráfico aqui. Aqui então, a classificação de Strahler, tá? Então ela foi baseada justamente aqui nas movimentações das massas de ar, tá ok? Então aqui, ó, massa de ar equatorial continental, ela fica nessa região aqui, né? Uma massa de ar polar atlântica, ó, ela adentra pela região sul do Brasil, com suas diferentes ramificações, tá ok? Aqui nessa região vai ter a massa de ar tropical atlântica, tá? Vindo aqui do Oceano Atlântico, tá? Dessa região aqui tem a massa de ar equatorial atlântica, tá? E aqui tem as suas classificações de acordo com as movimentações das massas de ar, tá? Então foi a partir dessa movimentação que chegou nesse resultado aqui. Vamos falar então de paleoclimas agora, tá, pessoal? Considerando então aqui a escala geológica,
tá ok? Então, considerando aqui o passado remoto, tá? Tá travando um pouquinho aqui. Vamos lá. Foi? Tá meio devagar aqui o computador. Tá travando tudo. Mas vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu começar de novo a apresentação. Só vou dar um ESC aqui e a gente começa desse slide. Pronto, melhorou. Então vamos lá. Então, reconstruções do clima no passado, né? Qual que é o primeiro método de reconstruir o clima, tá? Uma modalidade é a climatologia histórica. Então, considera o período histórico, né, de registro em documentos, né, que foram aí sendo, né, elaborados ao longo da história da humanidade, tá? Então, alguns exemplos desses documentos que possuem informações sobre o clima que podem ser resgatados, né, se ainda disponível hoje, né? Então, por exemplo, aqui, registros do rendimento de culturas e épocas de colheitas. Justamente, né, porque na agricultura reflete muito a questão, por exemplo, da precipitação, né? Então, se a gente consegue ver se um ano foi mais seco, por exemplo, né, a gente consegue aí tentar, né, estimar como que foi, né, a condição do clima em determinada época. Registro de igrejas, né? A parte aí, né, os padres, né, eles costumavam registrar muito essas questões aí do clima, né? Então é uma boa fonte aí de dados, né, sobre clima no passado, né? Porque naquela época justamente era uma classe aí, né, da sociedade que justamente eram pessoas que, né, que tinham mais conhecimentos, eram, né, quem sabia ler, né? Eram poucas pessoas que tinham, né, foram letradas, né? Então por isso que tem essa associação aqui, né? Eles registravam, lógico, muitas informações e eventualmente alguma coisa sobre o clima. Registros de observatórios astronômicos também, né? O pessoal tinha que às vezes ver toda uma questão aí de nuvens, né, para a questão da observação. Então eles registravam, né, se estava muito nublado ou não, né, que impedia a observação. Então eles têm esses registros aqui que dão indicativos de como era o clima no passado. E também o mesmo motivo, né, diários de expedições de exploração, indicando, né, se estava, né, o mar muito revolto, né, se estava, enfim, diferentes condições do tempo, né, que dão indicativos aí de como que estava a situação do clima naquela época. E por fim, né, outra modalidade aí, essa ela é muito utilizada, tá, pessoal? Essa aqui de registros, elas são muito pontuais e elas são muito subjetivos a uma impressão que é pessoal, né? Uma pessoa registra conforme aquilo que ela está acreditando, né? Imagina você ler uma coisa, um documento que uma pessoa na época falou, ah, estava frio. O que era frio para ela naquela época, né? Não necessariamente corresponde ao que para mim é frio hoje, tá? Então, esse tipo de fonte, né, na climatologia histórica, apesar de ser uma fonte rica de informações, ela é limitada e muito subjetiva. É difícil a gente calibrar, né, com o clima que realmente estava ocorrendo naquela época. Então, os testemunhos, né, que do inglês aqui proxy, tá? Eles que significam, né, representante ou substituto, eles substituem o quê? Eles substituem, né, a falta, né, de uma observação direta. Então, como que é feita uma observação direta? A gente viu uma estação climatológica, né, ou um sensoriamento remoto. Você está realmente medindo aquilo ali. O testemunho, na verdade, o que, que ele é? Ele é baseado em informações biológicas, geológicas ou geofísicas que variaram com o tempo. Tá? Então, eles funcionam como se fossem cicatrizes da Terra. Tá? Então, a Terra ela sofreu diferentes variações de clima e nela ela deixou registrado, né, as cicatrizes dessas variações, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos, né, do que né, varia conforme o clima, né, e que fica registrado aí nos diferentes compartimentos terrestres, tá? Por exemplo, aqui seres vivos que apresentam estratificação anual, os anéis de árvores, né, que é estudado aqui dentro desse ramo da climatologia denominado de dendroclimatologia. Tá? Os anéis de árvores, a gente vai ver lá depois, né? Que eles variam conforme, por exemplo, né, a temperatura, a quantidade de precipitação. Né? Se tem mais ou menos anéis, se eles são mais largos ou mais finos, ele está dizendo como que foi o clima no passado. A mesma coisa os corais, que são estudados aqui na esclerocronologia. Tá? E a questão dos pólens também, né? Aqui no âmbito da palinologia. Tá ok?
Então, a produção de pólen, né, por determinadas espécies vegetais está associada às questões do clima, né? E esses pólens que são, né, propagados aí pelo ambiente, eles ficam de alguma forma é, acumulados em sedimentos, né? Os pesquisadores conseguem identificar esses pólens que ficam lá, né, de certa forma intactos, né? E é possível, né, estimar como que foi a variação dos diferentes elementos do clima no passado. Tem também evidências geomorfológicas superficiais, né, mudança do nível dos mares, formação e movimentação dos solos, né, os sedimentos associados a essas mudanças, né, que está aqui os sedimentos tanto os físicos quanto os biológicos, fósseis e conchas, tá ok? E também variações da composição de isótopos, tá? Então essa próxima tabela aqui vai dar um exemplo, né, bastante detalhado, né? A gente não vai entrar em detalhe, fica aí como, né, um guiazinho de referência, tá ok? Né, de diferentes, né? Aqui, ó, por exemplo, no biológico, além dos anéis de árvores, pólens, né, insetos, corais, diatomáceas, tá? Vários outros, né, testemunhos aí, tá? Diferentes tipos de sedimentos, tá? Então aqui tem as classificações, né, das principais fontes de testemunhos utilizados aí nas reconstruções, né, do paleoclima. Então, os principais testemunhos, né? Aqui só para exemplificar alguns que fica fácil de visualizar, né? Os anéis de árvores. Vamos dar um zoom aqui, ó. A gente vê, né, que o anel de árvore dessa árvore aqui, no caso é, né, uma seção, né, de uma árvore, mostra justamente, né, cada ano, né, cada anel tem uma espessura. E isso indica, né, opa, voltar, indica o quanto, né, o crescimento da árvore está relacionado com as questões do clima, tá? Tem toda a questão aqui, as diferentes, né? Aqui ele fala, né, ó, a parte de verão, já a parte aqui da primavera, tá ok? Ele mostra que para cada, né, porção dessa camada, desses anéis aqui, corresponde a um período do ano, tá? E aqui tem todas as classificações dessas camadas, aí a partir dessas informações, né, os paleoclimatologistas conseguem, né, estimar como que foi a variação do clima no passado. As conchas também, tá? Elas possuem estratificação, né? Elas crescem mais ou menos, tá ok? De acordo, né, com as condições da temperatura do mar, que está por sua vez relacionado, né, com as condições do clima. Então ele tem variações aqui, linhas de variações anuais, tem variações, linhas de variações aqui diárias, tá ok? Então aqui ele consegue reproduzir, né, conforme o padrão de crescimento, ele consegue reproduzir as diferentes épocas do ano, tá? E inclusive aqui o padrão de ondas, né? Ele consegue, a gente consegue a partir de uma concha verificar essas informações. Esse aqui, né, é bastante utilizado também, núcleos de gelo, ou ice cores. Né? O pessoal, eles fazem essas sondagens profundas, eles costumam, né, nas regiões polares, né, principalmente, né, Groenlândia e na Antártida, eles fazem perfurações aí de quase 3 quilômetros de profundidade. Eles ficam tirando esses núcleos de gelo aqui, tá? Dentro desses núcleos de gelo, né, tem diferentes camadas, tá? E nessas camadas aqui tem diferentes porções, né, gases que foram sendo aprisionados conforme a neve foi se acumulando ao longo de milênios. Né? Eles conseguem reproduzir o clima de coisas assim, de centenas de milhares de anos atrás, usando essa técnica aqui. Tá? Uma técnica assim, muito utilizada, dá uma boa resolução dos dados, né? Consegue reproduzir bem como que foi a variação do clima nessas épocas aqui. Tá? Então aqui é o alcance temporal de cada um, né, dos tipos de testemunhos aí. No caso, ó, os registros históricos vão variar aqui, então desde a época atual, né, até mais ou menos aqui 1000 anos atrás, né, que é a época aí dos registros históricos. Núcleos de gelo já vai considerar aqui já centenas de milhares de anos, tá ok? Anéis de árvores tem uma resolução um pouco mais restrita. Sedimentos terrestres e marinhos conseguem então reproduzir, né, permite a reconstrução do clima em épocas bastante remotas, tá ok?
Então, eles que conseguem, né, dizer como que foi a variação do clima há milhões e até bilhões de anos atrás. Tá ok? Aqui só para dar uma exemplificação para vocês, né, de algumas variações paleoclimáticas, no caso aqui da temperatura. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas na aula de na aula de mudança climática a gente vai ver em detalhe isso daqui. Esse primeiro gráfico aqui, ó, ele possui então a escala aqui variando, ó, de 0 até 60 milhões de anos atrás. Tá ok? Então aqui ó, a gente vê que existia, né, uma época em que a Terra estava mais fria e depois uma tendência de aquecimento. Tá? Depois, dando um zoom nessa região aqui, ó, nos últimos, então, ó, 600 milhões de anos, tá? Então, tem essas variações aqui. Vamos pegar de temperatura, aqui em verde, tá? Vejam essas variações cíclicas aqui. Essas correspondem aos ciclos de Milankovitch, tá ok? A gente vai ver isso na aula de mudanças climáticas, tá? Agora, a gente vai dar o zoom nessa porção aqui, tá? A gente vai pegar agora os últimos, ó, 400 anos. Tá? Então a temperatura, né, mais ou menos constante, tá ok? Nesse período aqui. Claro, isso vai depender da escala que está utilizada, né, com a correspondência dessa escala aqui, tá? Porque as variações aqui na época do ciclo de Milankovitch, as variações são muito consideráveis comparadas às variações que estão ocorrendo mais recentemente. E por fim, aqui nos últimos 150 anos, né, uma tendência de aquecimento, né, que a gente vai ver na próxima aula aqui, o aquecimento global, tema tão falado aí, né, ultimamente. Ok? Nível dos mares, né? Então aqui também numa escala, ó, milhões de anos, tá? Então a gente vê, ó, de 0 a 600 milhões de anos, essa é a variação do nível do mar, segundo dois autores, tá? Esse, que é a contínua, dizem que é um pouco exagerado, essa variação. Vamos considerar essa de Weyl aqui, tá ok? Vamos considerar essa curva, então, pontilhada, só para vocês terem uma noção do nível médio do mar. Vejam a escala que é importante, ó, nível do mar em metros. Tá? Então, aqui é o 0, aqui é a época atual. Se a gente for remontar os diferentes, né, milhões de anos atrás, vejam até que ponto chega a variação do nível médio do mar. 200 metros. Tá? 200 metros acima ou mais, né, acima do nível atual. Tá ok? Então vejam essa, né, essa magnitude de variação. Tá? Chegando a 200 metros acima do nível médio atual. Então é isso, pessoal. Isso a gente vai ver em detalhe também na questão quando a gente comparar essa escala com as mudanças, né, que estão ocorrendo, né, no clima aí contemporâneo. Tá ok? Então tá, pessoal. Essa aula é bem tranquila, tá? Bem simples aí os conceitos, né? São mais resultados aí que foram obtidos, né, das classificações climáticas, diferentes tipos de classificações, né? Vimos algumas delas, né, divididas aí então entre as analíticas, né, aquelas que consideram então o clima e os seus elementos considerando o clima como algo estático, né? E as classificações aí genéticas, né, relacionadas à gênese do clima, né? Ou seja, relacionado com as massas de ar e as frentes, né, associadas a essas massas. Tá ok? Vimos um pouquinho aí das técnicas, né, de reconstrução do paleoclima, né? Tanto a climatologia histórica, a parte de registros em documentos, né, foram escritos aí né, e ainda estão disponíveis hoje, né, alguns deles. E por fim, as técnicas bastante utilizadas dos testemunhos. Na próxima aula a gente vai ver muitos gráficos, né, de paleoclimas e boa parte deles foram, né, reconstruídos utilizando os diferentes testemunhos disponíveis. Tá? A gente viu os principais aqui, né, os anéis de árvores, né, a questão das conchas e dos corais, né, a questão dos ice cores, né, que são lá os testemunhos de sondagem em gelo. Tá? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.